Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Nísia Ontem e prosseguindo aqui no capítulo 23 do Evangelista Mateus, como foi dito no vídeo da semana passada, onde Jesus falava várias coisas e ele, então, era uma crítica que ele fazia aos fariseus, mas que também cabe perfeitamente nos dias de hoje. Eu diria que foi um grande alerta que Jesus fez. E então ele falou sobre aqueles que faziam juramentos. E juravam pelo templo, porque o templo era sagrado. Mas Jesus falava que eles eram insensatos e cegos. Porque ele diz assim que eles juravam mais pelo tesouro do templo do que pelo próprio templo. E na verdade Jesus dizia que era o templo que santificava o ouro que lá estava. Então dizia também que os fariseus falavam que jurar pelo altar não é nada, mas aquele que jurar sobre a oferta que está no altar, ele é devedor. Então, nós percebemos assim que existe mais a conotação do material, daquilo que é do mundo e não do espiritual. Então, é esse contexto que Jesus está falando e nós sabemos que até os dias de hoje nós usamos muito essa expressão. Eu juro por Deus que está no céu. E inclusive Jesus fala que uma das falas de Jesus é que nós não devemos nem jurar pelo Deus que está no céu, ou jurar pelo céu, juro por esse céu, né? Porque quando nós juramos pelo céu, nós juramos por aquele que está sentado no trono. Então, Jesus vai continuar falando que ai de vós, escribas, porque os escribas também eram uma classe abaixo dos fariseus e que realmente também ficavam afunilando, né, os questionamentos para que Jesus caísse em contradição e assim ele fosse desmoralizado pelas suas próprias palavras. Então ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois vocês cobram juros da hortelã, do endro, do cominho, mas vocês desprezam o que é o mais importante na lei, que é a justiça, o juízo correto das coisas. Então, mais uma vez, Jesus estava falando que o mais importante para eles era a questão material e não aquilo que trazia um auxílio ou trazia um benefício para a elevação espiritual ou para a espiritualização daqueles que eles conduziam. E aí ele fala assim, né, e também que não entendiam o que era misericórdia e também não tinham fidelidade ao verdadeiro Senhor, que eles diziam ser fiéis. E não, né? E aí eles omitiam aquilo que era da lei e aplicavam, então, segundo o seu próprio juízo, ou da maneira que eles viam, ou eles interpretavam a lei para os outros e não para si, por isso que Jesus os chama de hipócrita. E isso é sempre bom nós lembrarmos que nós somos os exemplos para todos aqueles que estão à nossa volta. Então, quando nós queremos que alguém entenda algo construtivo, tem que partir de nós a verdadeira lição. Então, não adianta eu declamar e agir de forma diferente. E Jesus, então, fala que os fariseus e os escribas são condutores de cegos, que eles comem um mosquito e engolem um camelo. Então, a gente percebe isso no sentido que Jesus falou aqui, de uma forma figurada, mas assim, né, alguma coisa assim muito pequena era tida como algo grande, né, mas eles engoliam
um camelo. Então, eles exigiam isso dos outros. Então, tudo tinha que ser exatamente naquela doutrina que eles tinham. Então, os mínimos detalhes, como essa do juramento, eles estavam sempre alertas, eles estavam sempre visualizando aqueles que cometiam alguma gafe, ou então tentavam, de alguma forma, sabe, fazer alguma coisa que não fosse percebida, mas eles percebiam porque eles estavam muito atentos. E aí, então, ele diz: vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. E quando Jesus fala que eles engolem um camelo, é o camelo da responsabilidade daquilo que eles estavam fazendo. Assim como hoje também nós entendemos que tudo aquilo que nós realizamos, nós também teremos que responder, porque somos os responsáveis. Então, se nós fazemos aquilo que é justo, então nós não temos medo disso que Jesus falou, de coar um mosquito, porque quando é em relação ao próximo, a gente fica extremamente exigente. Isso eu estou falando no convívio, né, na vivência. E quando nós fazemos esses procedimentos, o que nós estamos granjeando é um camelo, de tão grande que é, porque a lei de causa e efeito é assim, né? Não é uma lei de talião, mas somos nós mesmos que vamos buscar o efeito daquilo que praticamos. E aí ele continua: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e o prato, mas o interior está cheio de rapina e de coisas erradas. Então, era um zelo, né, que ele diz assim, era um zelo só exterior. Então, eles limpavam as bordas dos pratos e não viam que dentro, né, que era o importante, onde vinha o alimento para sustentar, né, o corpo físico. Vamos entender aí agora que Jesus está falando de maneira que afeta o espírito. Então, eles limpavam só as bordas e deixavam lá aonde vinha o alimento completamente infectado de coisas erradas, de rapina. E aí, então, ele começa a falar novamente: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Aí, mais uma vez, nós vamos ver que não adianta nós queremos realizar coisas grandes se nós não tivermos fazendo a nossa transformação. Nos amando para poder amar com veracidade o próximo, respeitando o próximo, fazendo para os outros o que queremos que nos façam, e é dessa forma que nós vamos nos tornar limpo, lembrando quando Jesus falou: bem-aventurados os limpos de coração, ou seja, ter transparência, não usar máscaras, porque muitas vezes a gente até usa esse subterfúgio, usando uma máscara em determinado lugar, e num outro lugar nós realmente somos aquilo que somos. E evidentemente que isso é ainda um engano muito infantil, porque nós somos realmente vistos como realmente somos. Então, nós não podemos acreditar que, vamos dizer assim, né, Jesus, na sua condição de governante geral, aquele que tem toda a situação em suas mãos, é lógico que ele vai ficar sabendo, sim, de que aquele, né, estou dizendo um anônimo, não é realmente aquilo que ele está passando, porque na intimidade do ser, ou então dentro, né, de determinado grupo, ele é uma pessoa impiedosa, ele é uma pessoa cruel, ele é uma pessoa que não respeita o outro,
porque o outro não pensa ou não age como ele. Então, esse é um hipócrita. E nós devemos tomar muito cuidado para que não hajamos dentro da hipocrisia. Porque é muito tênue a linha que faz a hipocrisia e a transparência. E quando nós entendemos os ensinamentos do Cristo, evidentemente que nós começamos a perceber que nós temos sim que atuar sempre na transparência. Ser realmente aquele ser que se modificou, que se transformou, porque para cada momento que nós fazemos o autoconhecimento, nós percebemos em nós as nossas falhas, que não precisa alguém chegar e falar, olha, você, né, tem esse tipo de comportamento que não é legal. E nós sabemos exatamente das coisas mais íntimas que muitas pessoas nem fazem ideia. Então, é isso que nós temos que fazer, é a transformação lá de dentro, do nosso íntimo, é um mergulho profundo. E aí sim, agir com essa transparência. E muitas pessoas acreditam que fazer isso é se tornar tornar-se um monge, né? Sei lá, né? Alguém que seja assim visualizado como um santo, e não é não. Não é isso. É realmente conhecer-se a si mesmo. E as pessoas acham que conhecer-se a si mesmo é tornar-se fechado, sisudo. Não é. Também não é. Porque aquele que promove o autoconhecimento, automaticamente, ele vai também elevando o grau da sua felicidade. Impressionante isso. E diminuindo também os sofrimentos que nos assolam, as dificuldades, as inseguranças que nós temos dentro do nosso momento atual, dentro do mundo em que vivemos. E aí ele diz mais uma coisa aqui, né? Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificam os sepulcros dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E ainda dizem, se existíssemos no tempo dos nossos antepassados, nunca nos associaríamos a eles para derramar o sangue ou matar os profetas. E aí, mais uma vez, Jesus vai chamá-los de hipócritas. Por quê? Porque se eles estivessem lá, ou Jesus sabia que realmente eles estavam lá naquele momento, porque nós sabemos que para eles atingirem esse ponto, essa condição de falar cara a cara com Jesus, é porque evidentemente eles já tinham tido experiências anteriores onde eles já começaram a cometer a injustiça e a infidelidade ao nosso Senhor. O nosso Senhor é Jesus. Então, ele já sabia que aquele recado era dado, né, para cada CPF, que na época não existia, mas que ali estavam. Então, Jesus continua falando, né, que se eles estivessem no período dos profetas, eles também teriam tomado a mesma atitude. E aí, então Jesus falou para eles, e quando vocês falam que se vocês estivessem lá, né, com os antepassados, vocês não matariam, vocês estão confessando que realmente, né, vocês descendem daqueles que mataram os profetas. Porque os profetas, eles, na maioria das vezes, eles também foram assassinados. Como eles traziam as informações ou os conselhos, então as reprimendas, ou então até ameaças
do Senhor, e eles falavam para o povo: se vocês não se conduzirem de tal maneira, vocês vão sofrer, porque os profetas, eles tiveram maior notoriedade, foi mais ou menos depois do ano 1000 antes da nossa 1050, 1000 por aí, né, da nossa, antes da nossa era, até por volta dos anos, vamos ver, o Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa. Então aí começa a acabar. Então nós sabemos que o último profeta, inclusive, né, Daniel, ele viveu no exílio tanto do Império Babilônico, de Nabucodonosor, como também no Império Medo-Persa. Então, e Daniel, ele viveu muito tempo e morreu assim, né, numa idade bem avançada. Então ele não foi sacrificado ou morto, mas os outros, eles eram trucidados. Então nós temos aí um profeta que teve uma vida muito atribulada de perseguição, que foi o profeta Jeremias, porque tudo que ele falava causava repulsa, não no povo, mas no rei, aqueles que estavam lá dentro da governança. Então eles batiam, eles torturavam, né, criavam situações assim de extremo desconforto para esses profetas. Então Jesus, ele menciona tudo isso, e quando os fariseus e escribas falam que se eles estivessem, né, lá no lugar dos antepassados, eles não teriam cometido esses crimes contra os profetas. E Jesus fala: então, vocês falando isso, vocês atestam realmente que vocês são filhos daqueles que mataram os profetas. Aí Jesus fala assim, né, que eles estavam tão comprometidos com todos esses acontecimentos, todos os assassinatos de profetas, como os pais estiveram. E evidentemente que eles tiveram um momento assim de falar: mas como que ele está falando isso? Afinal de contas, nós não matamos profetas. Matavam, sim, mandavam matar. O próprio Jesus já estava na mira, né, que eles iriam matar. E então ele chama os fariseus e os escribas de serpentes, raças de víboras, né? Que como eles iriam escapar da condenação, aqui nas traduções fala do inferno, mas não é, né? É daquele sofrimento depois que a pessoa encerra o ciclo de vida no mundo físico. Então ela entra num processo assim de confusão. Muitas pessoas acreditam que vão dormir, mas não vão, porque a nossa consciência, ela é contínua. A nossa consciência, a nossa essência são contínuas. Não param, não descansam nunca. E é sempre uma continuidade. Por isso, o meu dia de amanhã será resultado daquilo que eu fizer hoje e da disposição que eu levantarei amanhã. Porque se hoje eu firmei uma meta, firmei um compromisso para o meu amanhã, amanhã eu tenho que dar continuidade, eu não tenho que interromper e entrar num outro ciclo. Então, isso se chama transformação. E a transformação, ela é contínua. E cada vez mais ela deve ser mais profunda, né? Para nós realmente nos libertarmos de tudo aquilo que nós trazemos ainda, que podem nos trazer prejuízo, vamos dizer, daquilo que é negativo. Quando Jesus chama eles de raça de víboras, ele sabia perfeitamente com quem Jesus estava falando. Então ele sabia com quem falava. Eles sabiam da procedência, eles sabiam da onde eles vieram. Então, como eles
poderiam escapar dessa condenação, que eu falo que é logo depois, né, do fenômeno do decesso das forças físicas, ou seja, o rompimento, né, com o corpo físico, porque eu, espírito, eu prossigo. Quem fica para trás, quem não responde mais, é o corpo físico que vai voltar para a sua fonte, que é a fonte, né, do princípio material. Mas o outro princípio, que é o princípio espiritual, da qual a nossa essência e aquilo que eu sou realmente, prossegue com vigor, nada para. Então Jesus fala assim, que eles não iriam então escapar desse processo, ou seja, dessa aflição depois de rompidos os laços do corpo físico. Aí Jesus fala, portanto, eis que eu tenho enviado profetas, sábios e escribas, e a uns deles vocês matarão. Aí Jesus já está falando no futuro. Vocês matarão e crucificarão. E a outros deles vocês açoitarão nas suas sinagogas e os perseguirão de cidade em cidade. Então nós percebemos aí que realmente, né, isso aconteceu e com certeza nós estamos perto de um tempo de tudo acontecer novamente. Em alguns lugares do mundo já não se pode mais falar de Jesus, já não se pode mais ostentar, né, ou declarar-se cristão, porque as coisas estão mudando no nosso mundo. Mas Jesus vai entrar novamente, né, num outro modo de aprendizado que acontecerá. Mas nós ainda teremos mais um episódio da série do capítulo 23, que é muito interessante e nos diz muito respeito. Então, a reflexão semanal é sobre isso, sobre transformação, sobre a questão até do juramento, porque quando nós não precisamos jurar, porque a verdade é a verdade. E então, essa será a nossa reflexão. E vamos ver, né, o que terá, qual será o encerramento desse discurso de Jesus. Eu espero que vocês tenham uma semana iluminada, produtiva, com alegria a cada momento, por estarmos aqui presentes nesse aprendizado tão importante. Um beijo, até lá.